Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre a rede MLP, sobre o algoritmo que ela foi desenvolvida também, um algoritmo conhecido, muito famoso e muito utilizado, que é o Backpropagation, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essa rede. Essa rede, então, a MLP, ela surge, o nome dela, na verdade, é Multi-Layer Perceptron, ou seja, ele é uma rede com mais de uma camada. Então essa é a característica da MLP. Ela nada mais é do que a rede Perceptron, parêntese, rede Perceptron já incluindo a regra delta, ou seja, o Adaline junto. Não existe, como eu falei no último vídeo, se você não viu, volta lá na rede Adaline, dá uma olhadinha no vídeo. Não existe mais assim rede Perceptron, rede Adaline. É uma única rede. É uma adaptação que aconteceu. Eu separei só para vocês entenderem todo o processo, vamos dizer assim, histórico, né, que foi acontecendo com a Perceptron. Então, surge primeiro o neurônio, o MP, depois o Perceptron com a adaptação. Então, quando a gente fala Perceptron, é tudo isso englobado, tá? Com a regra delta já funcionando. Voltando para cá, então a MLP nada mais é do que essa rede Perceptron, só que com mais neurônios intermediário, certo? Ou seja, notou-se que em algumas limitações era tipo processamento, algumas situações que são mais complexas a rede não conseguia estimar. Então acrescentou-se mais camadas intermediárias com mais neurônios, né? Que aumentou a capacidade então da rede gerar esse tipo de situações. Então surge aí mais camadas. Essa é uma característica uma estrutura de rede muito conhecida. Então nós temos a camada de entrada, só que antes nós tínhamos o que? Para cada entrada nós tínhamos um neurônio, certo? Que se conectava. Ou seja, nós tínhamos um neurônio na camada intermediária. Agora nós vamos ter as entradas, vamos ter neurônios e vamos ter mais uma camada de neurônio, que a gente chama isso de camada oculta, né? Ou camada intermediária. Então antes a gente tinha uma camada oculta, agora a gente tem duas, certo? Então o que cada camada faz, né? Esse neurônio nada mais é do que ele vai pegar o x1 vezes o peso e vai somar com o x2 vezes o peso. Então cada neurônio vai recebendo essas informações, somando e vai passando para frente, né? Então nada mais é do que acrescentar mais camadas no interior desse meu neurônio. Quanto mais neurônios eu estiver processando, mais complexo é a minha rede. Ou seja, quanto maior for a complexidade dos meus dados, mais neurônios eu coloco a trabalhar para melhorar essa estimação. Mas cuidado, às vezes a gente não tem assim um banco de dados tão complexo e a gente acaba colocando mais camadas, mais neurônios e acaba interferindo também no aprendizado da nossa rede, tá? Mais à frente nós vamos falar sobre isso em modelagem de uma rede. Bom, então, gente, esse é um exemplo clássico de uma estrutura de rede MLP, ou seja, vai ter a minha BIA, X0, vai ter a variável 1 e a variável 2. Para cada uma dessas, o neurônio na camada seguinte, ela vai receber, então, o valor dessa variável, mais vezes o meu peso, então ela soma ali que vai passar lá para frente e ela vai lá no final, então, passar por uma função de ativação. Então, cada camada que eu vou acrescentando vai aumentando essa complexidade aí do cálculo, certo? Bom, então surge para resolver todo o problema e otimizar ainda mais, lembra da regra delta? Então, vamos melhorar essa regra de aprendizagem, isso vai ser online, como chamam, né, agora. Como é que ela funciona? É a regra, então, é o algoritmo conhecido como Backpropagation, é o algoritmo da MLP. Então, a partir daí surge esse algoritmo e ele é muito utilizado, ele é mais utilizado, acho, atualmente. Bom, então esse algoritmo, todas as redes trabalham com esse tipo de algoritmo. Ele trabalha com duas fases, a fase de ida e a fase de vinda, né? Então, a fase forward e a fase backward. Então, a primeira fase, o que ela vai fazer? Ela vai fazer tudo que o Perceptron fazia. Pega a variável x, multiplica pelo peso. Então esse neurônio vai somar e vai pegar e multiplicar pelo peso e vai para o outro neurônio. Do outro neurônio soma tudo lá na minha função de ativação e vai ter um valor estimado. Então eu vou ter o quê? O meu erro, que nada mais é do que o que a minha rede estimou e o que era desejado, igual nós tínhamos antes. Qual é a diferença? Que com o algoritmo Backpropagation,
nós vamos achar esse erro, um erro continua com base no mínimos quadrado, então nós vamos achar esse erro. Achando esse erro, nós vamos ajustar. Mas lembra como é que funcionava antes? Ele voltava lá no início e ajustava os erros. Só que agora não. Agora ele vai da última camada para a primeira, tá? Então, a primeira fase é a fase normal da Percept, é a fase de ida, ou seja, ela pega o valor de entrada, multiplica pelos pesos até a saída. Então, é o trajeto normal da rede, né? Quando chega lá no final, ele faz esse cálculo do erro e vem ajustando. Só que em vez de voltar lá para o início para vir ajustando, não, ele vai de trás para frente. Por isso que é a fase de retroprogramação, né? Então, ela vai voltar, considerando que ela vai pegar a mesma função que nós tínhamos antes da regra delta, só que em vez de pegar do primeiro neurônio, ela vai começar do segundo. Então imagine que seja uma função, quando tem aquele 2 em cima do W ali, não é que significa que ele seja ao quadrado, ele está me referindo que ele é da segunda camada. Então quando chega lá no final, ele vai fazer o seguinte, ele vai ajustar o peso da segunda camada, considerando o peso que eu tinha antes nessa segunda camada, então aquele 2 ali significa que é da segunda camada, mais a taxa de aprendizagem, mais agora parece um sigma que seria a sensibilidade dessa rede, da segunda camada vezes o meu valor de saída, tá? Dessa minha rede que estava da primeira camada, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o contrário. Lembra que antes a gente fazia o erro vezes x vezes a saída? Só que agora ele vai fazer a saída da primeira camada, tá? Então, por lógica, ele vai e ele volta. Ele faz o cálculo para estimar o valor da entrada para a saída e depois ele vem ajustando o peso da saída para a entrada. Ajustou o peso, faz o cálculo de novo. Achou o erro, volta ajustando da saída para a entrada. Então esse é o processo backpropagation. Então ele vai fazendo um ciclo, né, de aprendizado até ele chegar no menor erro possível e daí a rede para. Então ele vai dizer quantos ciclos ele deu, quantas voltas ajustando ela deu até ela aprender e dizer assim, não, esse é o menor erro possível, eu não vou conseguir melhorar, e daí a minha rede trava e diz, esses são os pesos, ponto. Beleza? Conforme a gente vai alimentando os dados, colocando mais valores de entrada, a rede volta a gerar para ver se ela melhora o aprendizado. Se ela não melhorar, ela vai continuar sempre com aquele peso, mas ele já tem um peso de saída otimizado, certo? Então isso que é o legal da rede, porque a rede ela está sempre aprendendo, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa parte da MLP, então nada mais é do que, cronologicamente falando, o primeiro neurônio de MP, né, que é o Macaulay e Pitt. Então é o primeiro, lá de 1943. Depois tem o que a gente chamou mesmo de rede Perceptron. Teve a primeira melhoria nele que com a regra delta, né, com outras funções de ativação, que daí a gente falou um pouquinho sobre a da Line, que na verdade é a Perceptron também, né, só que com essas melhorias. E aí a gente chega na função, na rede geral, que é a minha rede MLP, que é uma rede que tem a melhor otimização com o algoritmo backpropagation, onde ele faz todo esse ajuste no sentido de saída, depois ele vai gerando de trás para frente, certo? Então esse é o melhor algoritmo, ele reduz o erro e melhora a otimização da rede e é o mais utilizado hoje. Vocês vão ver agora, a partir de agora, nós encerramos aqui então a parte de redes, vocês vão ver que nos artigos quase todos eles vão dizer que o algoritmo utilizado era o backpropagation, certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato que eu vou ajudando você, certo? E até o próximo vídeo e a nossa próxima aula, certo? Um abração, gente! Bons estudos!